Nós vamos conversar a partir de agora sobre esse assunto com o vereador João Pereira, vereador de Teresina, que está conosco aqui no estúdio e vai tratar sobre o IPTU. É um assunto que interessa a todos os teresinenses, os proprietários de imóveis da capital. Só para contextualizar, antes do bom dia do vereador, existe uma polêmica, um impasse na Câmara Municipal em relação a um projeto que foi aprovado ainda em 2024, que trata sobre o reajuste do IPTU. Em alguns casos, o reajuste pode ultrapassar o percentual de 30%. Existe na Câmara Municipal, também enviado pelo prefeito Silvio Mendes, agora já em 2025, o projeto da chamada planta de valores genéricos, que é o que regulamenta a cobrança do IPTU e outras situações. O vereador João Pereira está pedindo a retirada de pauta desse projeto e a revogação dessa lei que atualizou os valores do IPTU, que já passariam a valer em 2026, porque a lei foi sancionada em janeiro deste ano. O vereador vai explicar melhor para a gente e trazer inclusive os motivos que têm levado ele e os pares na Câmara Municipal a pedir uma rediscussão desse projeto que aumentou o valor do IPTU aqui na capital. Vereador João Pereira, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Natanael, bom dia ao Chico, bom dia ao João Magalhães, a todos que fazem aqui essa família maravilhosa, o dia. Quero desejar aqui um bom dia, muita paz e saúde para todos nós. Vereador, por que o senhor resolveu então pedir a revogação e, na verdade, uma discussão mais ampla a respeito desse projeto que pode aumentar o IPTU já a partir do próximo ano aqui na capital? Desculpe aqui, quero também cumprimentar a Érica aqui, muito obrigado. O que me levou a fazer primeiro uma ampla discussão lá na Câmara de Vereadores sobre esse tema IPTU, inclusive provoquei uma audiência pública, foi a forma como foi aprovado na legislatura passada. Pra você ter uma ideia, o projeto passou em todas as comissões em menos de 5 dias. Então você vê claramente que não teve uma discussão ampla sobre o aumento de IPTU na nossa capital. Levo em consideração a PGV, que é a planta genérica sobre os valores, mas a gente precisaria de tempo para discutir com as classes que fazem, digamos assim, que têm interesse nesse tema, como, por exemplo, a construção civil, o setor da construção civil, como, por exemplo, o setor imobiliário. Nós não somos contra de forma alguma o aumento, até porque a tabela, essas correções era para ter feito lá atrás e não foi feito, mas também não é justo você colocar uma carga tributária alta de uma única vez, que é o que está acontecendo. Por exemplo, a avaliação dos imóveis que valia atrás R$200 mil, eu estou citando aqui o exemplo, hoje está 3 vezes mais na avaliação. Então você vê claramente também que há uma superavaliação em determinados imóveis, em determinados terrenos aqui na capital. Então o primeiro foi a não discussão com os setores da nossa sociedade. Porque assim, aumento de imposto muito alto, ele gera uma inadimplência gigantesca. Hoje a inadimplência, dados dos próprios auditores fiscais do município, conforme foram dito na audiência pública que nós provocamos, está em média 30%. Então já tem uma inadimplência alta mesmo com essa tabela defasada. Você imagine agora colocar uma supertributação, que é o IPTU, da forma que está sendo feita, aí a inadimplência, eu não tenho dúvida que ela vai ficar beirando aí os 50%. Hoje qual é o cenário de fato que nós temos? Caso esse projeto que foi aprovado lá em 2024 deve entrar em vigor em 2026 e se retorne essa discussão da planta de valores, qual é a realidade hoje? Quantos imóveis devem ser impactados? Esse reajuste deve ser até... 148 mil imóveis serão impactados com esse novo... se entrar em vigor esse novo reajuste. E esse reajuste deve ser até de quantos por cento? Por exemplo, na escalonada de 4 anos, nós fizemos aqui a nossa tabela, ele vai passar de 50%.
não é a 37%, ele vai passar de 50%. Então, um aumento absurdo. Então, primeiro ponto, nós pedimos também a retirada, a anulação desse projeto, já que em entrevista ditas pelo ex-prefeito, ele não assinou esse projeto para ir à Câmara. Então, há também, já aí do ponto de vista de legalidade, uma, digamos assim, uma distorção já. E aí nós precisamos averiguar de fato isso, o que houve. Até porque não foi publicado. São dois motivos. Ele disse que não assinou, o projeto foi aprovado na Câmara, mas não foi publicado. O que é que eu estou sugerindo? É que o prefeito Silvio Mendes encaminha uma nova proposta já a partir do olhar de sua gestão, levando em consideração a recomendação do Tribunal de Contas, sem problema. Eu acho que é o momento de fazer o ajuste que se precisa para ter uma cobrança justa. Sou a favor que cobre, mas não da forma que está hoje. O senhor entende hoje que o atual prefeito Silvio Mendes, a atual gestão, está aberta a esse diálogo no sentido de tentar, vamos dizer, adiar um pouco a aplicação dessa lei ou tentar discutir um novo texto que demandaria um certo tempo, né? Porque teria que envolver todas essas classes, como o senhor falou. O que é que o senhor sente, né? Qual o olhar, o termômetro, né, da Prefeitura de Teresina em relação a essa discussão? Acredito eu que pela pressão do próprios, das classes envolvidas, o prefeito encaminhou ontem um expediente oficialmente retirando de pauta esse projeto de lei do aumento do IPTU. Então ele vai voltar para o chefe do Executivo e eu acredito eu que eles vão fazer umas reparações necessárias para que se aprove um projeto que realmente atenda, um projeto de aumento que realmente atenda a população. Há um sentimento na Câmara dos demais vereadores, e tenho dialogado muito com vários deles, de que da forma que está não tem a mínima condição de ser votado. Eu vi que até nessa época, em 2024, um dos pontos positivos que alguns parlamentares citavam era a questão do aumento da isenção de IPTU. Me parece que imóveis eram isentos, aqueles que tinham valor de até 66 mil e passaram a ser isentos os imóveis com valor até 130 mil. O senhor defende a manutenção da isenção? Qual é o olhar que o senhor tem, já que o senhor chamou essa discussão para si, qual é o olhar que o senhor tem em relação às isenções? Veja só, nessa proposta agora, os servidores públicos foi tirado de isenção. Né? Tem que, inclusive, corrigir isso. Porque hoje, você olhar, tem alguns servidores que têm um vencimento base de R$800. Então, é preciso, foi o que faltou lá atrás, tempo para dialogar esse projeto com todos os setores, inclusive com os servidores. Não é aqueles que ganham menos, é claro que não tem a mínima condição de pagar o IPTU. Sou favorável às isenções, por exemplo, as famílias que estão no Cadastro Único, como é que estão essas famílias? Porque assim, você tem que avaliar, o cidadão que comprou um imóvel há 10 anos atrás, digamos que ele tinha um padrão de vida melhor, e por algum motivo ou outro, ele não tem mais aquele padrão de vida, ele perdeu o emprego, ele ganhava lá valor X salarial, hoje está apenas com salário mínimo, mas tem um imóvel que conseguiu, quando estava numa situação melhor, ele conseguiu comprar um imóvel, conseguiu comprar um imóvel melhor e que hoje ele só tem condição de manter o básico daquele imóvel. Então, a renda da pessoa, você olhar só a questão do valor do imóvel é muito ruim. Você tem que olhar o outro lado também. Todos nós temos os nossos altos e baixos em nossas vidas. Eu tenho N casos que a pessoa mora numa determinada área, digamos assim, de um valor aquisitivo melhor, mas a renda salarial dele está um salário e meio, por exemplo. E aí, se você olhar a conta do IPTU, aquela família jamais vai ter condição de pagar. E aí entra lá na questão da inadimplência que eu falei. Por isso, sou a favor à cobrança, mas da forma que está, com o superaumento, é impossível se pagar IPTU. Vai receber uma parte, mas a outra não vai pagar. Então, é preferível, aí já é a minha defesa como parlamentar, que se tenham preços menores e que essa inadimplência ela reduza, e eu não tenho dúvida nenhuma que a gestão conseguirá fazer uma arrecadação maior. Porque a saída, eu tenho colocado, para o crescimento da nossa cidade, ela não está atrelada só à questão dos impostos. A gente tem que olhar diferente para poder a gente desenvolver a nossa cidade. Mais empreendedores, mais empresários, mais homens que possam expandir os negócios na nossa capital, que é o que está precisando hoje.
mas aí um outro debate que a gente vai fazer posteriormente. Vereador, o senhor tocou num assunto aí que eu achei interessante, que de fato é um problema recorrente na nossa cidade, que é a questão da supervalorização do imóvel. Tem pessoas que até brincam, eu não sabia que o meu imóvel vale tanto, eu queria até achar esse valor. O senhor tem alguma sugestão para que se reinvente ou se recrie algum critério mais benéfico à população para a questão da valorização, encontrar o valor exato do imóvel do cidadão teresinense? Olha, eu gostei da sua pergunta, eu até esqueci. Foi das perguntas que nós fizemos lá aos técnicos na audiência pública. Qual foi os critérios utilizados para dizer, aquele imóvel que valia 100 mil reais há 5 anos atrás, hoje ele está valendo 300 mil reais. E aí não explicaram para a gente lá, os demais vereadores e os que estavam presentes. Inclusive, segunda-feira nós teremos uma reunião com a equipe que fez essa apresentação, juntamente com o secretário, para a gente poder entender qual foi a metodologia utilizada para a avaliação dos imóveis. Tem um caso ali que o imóvel vale 300 mil reais e eles estão cobrando em cima do valor desse imóvel que vale 1 milhão e 200. Saiu de 300 para 1 milhão e 200, pra você ter uma ideia. Agora, e aí aplica-se o percentual do IPTU em cima de 1 milhão e 200. Vereador, nós temos aqui, inclusive antes da sua entrevista, a participação do nosso ouvinte, o Gilson, lá do Bela Vista, que relatava uma situação que também está relacionada a essa cobrança do IPTU. A Prefeitura iniciou uma espécie de recadastramento dos imóveis, inclusive com levantamento aerofotográfico com drone, toda essa situação. E ele relatou aqui, mandou até para a gente o documento, né, que foi enviado, que foi feito o levantamento em um imóvel, mas o que aparece nesse documento é o imóvel do lado. No caso, teve um erro aí por parte da equipe que é responsável por esse recadastramento. A Câmara tem acompanhado também esse processo, que passa também por essa reavaliação dos imóveis, né? A partir esse recadastramento, segundo a Prefeitura, inclusive serve para saber se a área construída dentro do terreno aumentou ou não e outras situações. A Câmara tem acompanhado também um problema como esse aqui do nosso ouvinte, o Gilson? Tem um caso muito mais grave do que esse aí, para você ter uma ideia. E eu presenciei. É ali na Avenida Joaquim Nelson, tem um terreno que lá é um polo, todos nós conhecemos, um polo ali industrial. Tem um cidadão que tem um terreno do lado e tem o outro colega que está funcionando, que tem uma empresa, que tem uma fábrica de sorvete. Ele expandiu o seu negócio. E o terreno do lado, lá o cidadão foi lá, mediu, tirou a foto do terreno do lado, como se fosse o terreno dele. A área do lado é muito maior, consequência, o valor é muito mais alto, e o cidadão que foi lá colocou como se fosse do imóvel ao lado. Resumindo, o IPTU dele aqui era em torno de 100 e tantos, esse aqui do lado está em torno de 400 e alguma coisa, para você ter uma ideia. Justamente por um erro igualzinho esse aí do senhor, que relata que a casa do pai dele é totalmente diferente do valor que foi cobrado do IPTU. E o que fazer nessa situação? Aí, nesse caso, nós estamos pegando os dados, nós vamos entrar com o pedido de anulação da cobrança desse IPTU, e inclusive dialogar com os coordenadores dessas equipes para que essas correções, para que esses erros não se repitam, porque são muitos casos igual a esse aí. Vereador, como é que sério nessa discussão a questão dos vazios urbanos que nós temos na nossa cidade de Teresina? A gente passa ali da ponte do Porto Velho até chegar efetivamente na Santa Maria da Codipe. Agora, mesmo com as ocupações, a gente tem uma verdadeira área rural dentro da zona urbana de Teresina. Quando a gente vai aqui para a Zona Sul, também enfrenta esse mesmo problema, verdadeiras áreas rurais no ambiente urbano de Teresina. Como é que o senhor imagina que se pode inserir nessa discussão da cobrança do IPTU o combate à especulação imobiliária, a questão dos terrenos que ficam sem nenhuma utilização e muitas vezes atrapalham o crescimento da cidade? Enfim, qual seria o olhar que o senhor tem para inserir nesse contexto da discussão do IPTU o combate, principalmente essa questão dos vazios urbanos e a especulação imobiliária, que, sem dúvida nenhuma, prejudicam o crescimento da cidade e ainda traz alguns prejuízos, né? A gente sabe que uma cidade muito horizontal acaba aumentando o custo no transporte público, acaba fazendo com que as pessoas morem mais distante do centro, que prejudica a qualidade de vida. Enfim, como é que a gente pode inserir essas questões na discussão sobre o IPTU?
Olha, meu amigo João, foi uma pergunta interessante. Pra você ter uma ideia, até nos nossos registros, né, em alguns órgãos, aquela região da Ponte do Puti Velho para lá, é ainda como se fosse uma fazenda Santa Rosa, para você ter uma ideia. Então é uma, digamos assim, não há um planejamento há décadas para que nós possamos resolver essa questão da mobilidade urbana, essa questão da nova, digamos assim, da nova roupagem urbana da nossa cidade. Por isso que a cidade cresce em determinadas áreas por não haver um planejamento, e outras regiões ela praticamente está estagnada há décadas. É um exemplo desse que você falou, aqui é um exemplo. Nós temos outras regiões, e aí, após aqui esse nosso diálogo, eu conversando com a nossa equipe, graças a Deus eu preferi montar uma equipe técnica lá no nosso gabinete, para a gente estudar essa questão da mobilidade urbana em Teresina, mas também alinhado dentro de um planejamento. E aí nós estamos lá, vou conversar com o nosso amigo Daniel, que ele faz parte da comissão, Daniel Carvalho, vereador, para que nós nos juntemos e possamos apresentar através do parlamento uma proposta para o chefe do executivo. Nós estamos perdendo o título, por exemplo, de Cidade Verde. Nós perdemos faz dias. Então, olha, no final da nossa tarde, ontem foi assim um dia que mais me chamou a atenção. Fumaça. Né? Fumaça, era vídeo de fumaça, era queimada, as pessoas queimando nos terrenos baldio. E aí onde entra aqui eu respondendo, nós temos que dar uma função social esses terrenos baldios que existem em nossa Teresina, terrenos desocupados, que não tem nenhum acercamento, enfim, nós precisamos organizar. E confesso a você que nós precisamos mais um pouco de tempo para dar uma resposta, porque é tanto problema que Teresina passa hoje, que eu, como se diz aqui em minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, uma crise que se chegou aqui na nossa capital, em todos os sentidos, a gente tem que sair dela. 7h38, eu tenho que fazer um rápido intervalo. Tem algumas perguntas aqui já para o vereador João Pereira. Na volta do intervalo, ele vai responder. Você continua participando. 2106-9927. Deixa o seu questionamento, a sua pergunta ao vereador de Teresina, João Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Então, aqui no estúdio, a nossa entrevista com o vereador João Pereira, vereador do Partido dos Trabalhadores. Tem alguns questionamentos aqui ao vereador. Nós vamos trazer... o vereador vai respondendo aqui na sequência. O primeiro é o Rodrigo, viu, vereador? Diz o seguinte: vereador João Pereira, referente ao aluguel, Teresina está com um patamar de aluguéis fora da realidade. Sempre dizem que depende da economia, mas o aumento fora da realidade não é oportunismo. O que a Câmara Municipal pode contribuir visando a redução desse valor, considerando que isso também impacta no orçamento familiar, vereador? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a ramoria de aluguel ocorre ruim, mestre. O dono chega às 6 horas da manhã lá querendo receber no dia. Ele chega logo antes de você fazer o café. Ele digo porque eu já vivenciei essa realidade. Deixa eu lhe dizer, esses casos específicos, nós temos que estudar a legislação. Como eu disse anteriormente, tanto problema que nós estamos se debruçando por parte em relação a eles. Mas ITBI, por exemplo, é um dos fatores. Próprio IPTU é um outro fator. E aí nós temos que estudar caso a caso as demandas que nos chegam. Esse aí é um exemplo que eu tenho que me debruçar. O que é que, como parlamentar, eu posso fazer para que tenhamos um aluguel justo. Tem mais participação no WhatsApp, mensagem de áudio. Bom dia, Natanael, bom dia, Chico, bom dia, João Magalhães, bom dia, meu querido, aos ouvintes aqui do Comando Geral, bom dia, meu querido amigo João Pereira, vereador de Teresina, de mandato de primeira vez. Aqui é Evandro Marcos, líder comunitário. Primeiro eu queria parabenizar esse excelente trabalho que o João Pereira está fazendo, né? Coisa que alguns vereadores que já têm não sei quantos mandatos na Câmara Municipal, durante todo esse tempo de mandato, não conseguiram fazer o que o João Pereira está conseguindo fazer em menos de um ano de mandato. Isso mostra o compromisso, né, e o preparo de algumas pessoas para ocupar aquela cadeira na Câmara Municipal. Um jovem que conhece os problemas da cidade, oriundo da periferia, um jovem que antes mesmo de chegar na condição de vereador já lutava pelo bem social, pelas pessoas. Então eu quero parabenizar aqui pelo trabalho do João Pereira. E deixar aqui, João, também uma sugestão. É importante, João, que se discuta. Eu sei que nós estamos falando de aumento de IPTU, de reajuste de tabela e tudo, mas é importante, João, que se discuta
a questão do Centro Teresina. O Centro Teresina está fechando, o Centro Teresina está agonizando, está morrendo. Então é importante que se discuta o IPTU no centro da cidade, aquelas lojas, o IPTU ali é altíssimo. Então inviabiliza o comerciante, o comerciário, o trabalhador, a pessoa que quer empreender no centro da cidade. Se alugar um ponto na cidade para você pagar o IPTU, você fica entre o aluguel ou o IPTU. Não dá, é muito alto. Então, para que a gente possa novamente povoar o Centro Teresina, é importante que se discuta a questão do IPTU. Ok, Evandro, o áudio é um pouco extenso. Vou colocar mais um na sequência, o vereador responde logo depois. Tem mais uma participação. Muito bom dia a todos da bancada. A minha pergunta para o vereador é o seguinte: esses terrenos baldios que estão próximo ali do Teresina Shopping ou em toda a capital, o cara passa só um muro, a vegetação sobe bastante e não é tomado nenhuma providência quanto à limpeza do proprietário. Tem alguma multa específica? Como é que está a condução dessa fiscalização? Porque há pouco tempo eu vi uma equipe muito grande fazendo limpeza numa calçada próximo do terreno baldio. E nessa época do ano, principalmente esses terrenos que tem muito pé de faveira ou umas outras vegetações, elas caem bastante na via. Limpa num dia, no outro dia já está sujo. Então, quais as providências que estão sendo tomadas quanto a essas limpezas, se está tendo aplicação de multa, se a prefeitura tem alguma definição quanto a isso? Vereador João Pereira, dois questionamentos. O Evandro trouxe a preocupação sobre o IPTU do centro e o Carlos aqui sobre os terrenos particulares que não são limpos de forma adequada. Por favor. Primeiro ponto, sobre o centro de Teresina, nós já no início do mandato apresentamos um requerimento e foi aprovado para uma audiência pública. Nos juntou esse nosso audiência pública o vereador Roncalim, o vereador, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, e nós vamos fazer essa audiência pública em conjunto sobre a revitalização do centro de Teresina. E lá nós iremos apresentar a proposta que vai desde a questão do IPTU, a infraestrutura, a questão do policiamento no centro de Teresina e a permanência dos órgãos públicos lá no centro. Então, a audiência pública vai acontecer agora, neste mês de outubro, e a gente vai tirar encaminhamentos, claro, para, digamos assim, para ajudar a resolver essa situação do centro de Teresina. E o Carlos sobre os terrenos? E sobre os terrenos baldios, é uma pauta que nossa equipe está estudando um projeto de lei, porque esses donos de terrenos baldios têm que ser responsabilizados com multas, eles têm que fazer a manutenção da limpeza desses terrenos, porque ele não colocou o colega, mas eu tenho andado muito em Teresina. Tem terreno que o mato é tão grande que chega na fiação. E aí, consequência disso, uma queimada passa no terreno, pega nos fios. Já vi isso várias vezes, desde julho que eu tenho andado a Teresina toda e tenho observado essa história dos terrenos baldios com as matas horríveis. Nós temos que dar temos que dar responsabilidade ao dono dos terrenos. E nesse caso nós estamos estudando a possibilidade de multa sobre esses terrenos baldios para os seus respectivos donos, aí a partir do CPF da pessoa, porque não adianta colocar só tem que colocar no dono, o nome do dono lá, responsabilizar ele através do CPF, é um exemplo. Bom, tem mais participações aqui conosco. O Eurípedes Neto está dizendo o seguinte: bom dia, a prefeitura está metendo a faca na compra de imóveis, é um absurdo. Parabéns, vereador. Tem também aqui a participação do professor Sérgio Mendes. Bom dia, vereador. É uma pena que pouquíssimos vereadores tenham se manifestado acerca do aumento do IPTU. Veja também a possibilidade de se reduzir a tarifa de esgoto proporcional ao consumo de água. E aqui tem um outro questionamento sobre um outro tema. O Antônio diz o seguinte: veja o que o vereador pode fazer por nós, servidores do setor básico. Ele mandou até aqui um contra-cheque. R$800, pode olhar bem. R$831. Estou dizendo. O valor essa categoria está, inclusive, bem presente na Câmara Municipal cobrando. Essa categoria, inclusive, foi motivo de ter apresentado lá uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós vamos se debruçar agora sobre a Lei Orçamentária Anual. Porque, como você viu, um salário com contra-cheque de R$830 de um pai de família, ele jamais poderá dar uma vida digna aos seus.
Vereador João Pereira, nosso tempo está chegando ao final. Só para encerrar, amanhã tem visita do ministro da Saúde em Teresina, Alexandre Padilha. Qual a programação, por favor? O ministro chega aqui no nosso estado, a partir de 8h30, vai participar aí do evento da Saúde Digital, liderado pelo governo do estado, nosso governador Rafael, secretário da Saúde Antônio Luiz, com a presença de vários municípios. Nós vamos estar presentes, sou o presidente da Comissão da Saúde, e nós iremos entregar uma pauta. O ministro também irá anunciar alguns investimentos, mas nós decidimos lá, na bancada de vereadores da Comissão de Saúde, na bancada de vereadores do PT, nós vamos entregar uma reivindicação ao ministro. Na época que o ministro, que ele já foi ministro de Saúde, por exemplo, na época que era o prefeito, era o saudoso Firmino Filho em memória, deputado federal Assis Carvalho, foi que dobraram a quantidade de UBSs em Teresina. Recursos construída, entregue à população. E o que é que nós queremos? Que essas novas UBSs, não só as novas como as demais, elas tenham um olhar diferenciado do Ministério da Saúde. Já visto que foi o próprio ministro quem implantou aqui aproximadamente 40 novas unidades básicas de saúde. E nós vamos pedir reformar a todas elas. E vamos também pedir ao ministro, pedir à doutora Leopoldina, pedir para que nós possamos se juntar e entregar ao ministro uma proposta para ter em Teresina um centro de referência à atenção à saúde infantil. Com isso, eu não estou dizendo que tem que se construir um novo espaço, não. Pegar um espaço que já existe e transformar ele no centro de referência à atenção à saúde infantil, porque hoje nós não temos, uma cidade de 1 milhão de habitantes. O cidadão sai da Santa Maria da Codipe para ir para outra região da cidade. E aí um fica resolvendo um problema, outro. Vamos centralizar tudo isso. Fica até melhor para a bancada de deputado estadual, federal, vereadores alocar recursos para a nossa saúde infantil. E, por fim, utilizar ali o Barromeu, que é um hospital filantrópico, que já tem um convênio com a Fundação Municipal de Saúde, para zerar as filas de cirurgias eletivas em nossas crianças. Hoje, a fila é gigantesca e, portanto, é nosso olhar na saúde, a nossa reivindicação ao ministro, e aí com as demais autoridades que estarão presentes aqui amanhã em Teresina. Vereador, só para encerrar, tem uma demanda aqui de um ouvinte que pede para encaminhar ao senhor, a nossa amiga Liduína, diz o seguinte: vereador, uma demanda sobre o asfalto, a organização das ruas do loteamento Paulo Carneiro, no Gurupi, fica bem próximo ao Balão do Afrodite, muito central, e ruas sem asfalto, muito sujas e cheias de mato. Pediu que nós repassássemos essa demanda ao senhor. Eu só gostaria que, primeiro, parabenizar ela pela reivindicação. Irei apresentar um requerimento para encaminhar a SDU, Sudeste e Leste, para que possa resolver esse problema. Irei encaminhar a demanda. Obrigado, vereador João Pereira. Excelente final de semana. Volte sempre aqui ao nosso programa. Vereador João Pereira, conosco aqui no programa.